Bom, irmãos, nós temos, nos últimos estudos, temos tentado entender um pouco acerca daqueles que lideram a Igreja de Cristo. Nós temos falado mais acerca de quem o Senhor levantou no meio da igreja para guiar a igreja, para conduzir a igreja. E no último estudo que nós tivemos, nós estudamos um pouco acerca dos ofícios extraordinários, né? Nós falamos sobre alguns dos ofícios extraordinários que não existem mais no seio da Igreja de Cristo. E nós falamos acerca dos profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Nós falamos sobre os apóstolos, e apóstolo bom é apóstolo morto, né? Os apóstolos que nós encontramos na Escritura Sagrada, estes é que são apóstolos bons. E nós falamos brevemente sobre os evangelistas, daqueles dias que eram auxiliares dos apóstolos, ofício também que não permanece hoje na Igreja de Cristo. Hoje nós veremos brevemente, bem breve mesmo, os ofícios ordinários da Igreja de Cristo, ou os ofícios comuns na Igreja de Cristo hoje. Ele vai citar, o autor do livro, um teólogo, que vai apresentar uma definição que é útil acerca disto. Ele vai dizer assim: os oficiais ordinários são aqueles cujas funções não pressupõem quaisquer circunstâncias especiais ou peculiares na vida da igreja, mas são tão indispensáveis nas eras posteriores quanto o eram nos primeiros tempos. Ele está dizendo, olha, o ofício de um ordinário comum na igreja, ele não é algo que tem de ser necessariamente levantado numa circunstância especial, como era especial a circunstância do povo de Deus nos primeiros séculos. A Escritura estava sendo feita, estava tendo o estabelecimento claro da igreja e o fundamento apostólico. Então, tratava-se ainda de um desdobramento progressivo da revelação da vontade de Deus no período apostólico nos primeiros séculos. Era uma circunstância especial. Aquilo passou, cessaram então os ofícios extraordinários que estavam ligados ao processo de revelação da vontade de Deus para o seu povo naqueles dias. Mas eles eram indispensáveis naqueles dias, porque já existiam os ofícios ordinários e comuns. E eram tão importantes naqueles dias como são nos nossos dias hoje. Não é? Então, eles são levantados para a condução, a administração comum do povo de Deus hoje. Não estamos em nenhuma circunstância extraordinária ou especial como no do primeiro século. Então, quando nós olhamos para os ofícios ordinários e falamos em ofícios ordinários ou comuns, alguém poderia perguntar, mas, pastor, quais são esses ofícios ordinários? E aí é onde vai entrar uma discordância, né? Os presbiterianos não têm concordado sobre essa pergunta. Vai existir divergência. Vai existir posições distintas no meio presbiteriano. Há um primeiro grupo que está ligado mais às igrejas presbiterianas do sul dos Estados Unidos, que vão apresentar uma perspectiva, e um outro grupo mais ligados à igreja presbiteriana do norte, que vai apresentar uma outra perspectiva. Mas nos dois lados existem também alguma divergência, né? Mas qual é e onde é que entra a divergência? É se há 2 ofícios na igreja em vigor ou 3. 2 ou 3 ofícios estão em voga, em vigor na Igreja de Cristo hoje. Então, há um primeiro grupo que diz que há 2 ofícios ordinários, e somente 2. Quais são? Presbítero e diácono. São os 2 ofícios ativos na Igreja de Cristo no nosso dia. E essa visão de 2 ofícios sustenta que, no âmbito do ofício de presbítero,
há duas ordens de presbítero. Presbítero docente e presbítero regente. Então são dois ofícios, presbíteros e diáconos, mas no ofício do presbiterato há duas ordens deste ofício que se divide em presbítero docente e presbítero regente. Então, é uma visão de que há dois ofícios ordinários. Há um segundo grupo que vai dizer que há três ofícios ordinários. Quais são? Ministro do Evangelho, presbítero e diácono. Então, três ofícios distintos, né? Eles vão negar a ideia de que o ofício de presbítero se divide em duas ordens, de presbítero regente e presbítero docente. Eles vão entender que se trata de três ofícios ali, entende que se trata de três ofícios na Igreja de Cristo e que o presbítero, não existe essa ordem, dessa ordem distinta entre presbítero regente e presbítero docente. E assim, a concepção acerca disso não implica necessariamente numa prática outra, né? Porque o que acontece? Aqueles que sustentam até mesmo essa ideia de três ofícios, muitas vezes acabam falando em presbítero regente e docente também. Então, é um caso complexo e o nosso propósito aqui não é discutir isso. Aqui é uma treta acerca desse ponto. Não. Há defesas plausíveis em ambas as posições, bíblicas, razões bíblicas em ambas as posições. O que o autor do livro vai dizer é o seguinte: nos aproximemos disso e é importante. Humildade e bondade são importantes nesse processo para tratar sobre esse ponto. Não se trata de algo tão, assim, diríamos assim, essencial à fé, mas devemos então tratar um pouco sobre isto, né? E aqui nós abraçaremos a primeira posição que é a posição das nossas igrejas, da Igreja Presbiteriana, que há dois ofícios, presbítero e diácono, e que no ofício de presbítero há duas ordens, presbítero regente e presbítero docente. Qual seria então a base bíblica para isso, né? Qual o texto que geralmente é usado para que entendamos esta distinção entre presbítero regente e presbítero docente no seio da Igreja de Cristo? E a distinção do texto geralmente utilizado em todos os livros tratando sobre eclesiologia e sobre ofícios no seio da Igreja é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 17. 1 Timóteo 5, 17, vai nos dizer assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, de modo bem simples, irmãos, o que Paulo estaria dizendo aqui, Paulo diz a Timóteo, é que todos os presbíteros eles são chamados para governar. Ele vai dizer, todos são chamados para governar a Igreja de Cristo, todos indistintamente. Nós entendemos em estudos anteriores que o governo da Igreja de Cristo não é confiado a um homem só, mas trata-se de um ajuntamento, de um conjunto, de um aglomerado de homens que estão liderando a Igreja de Cristo. Então, todos os presbíteros são chamados a governar a Igreja de Cristo. Contudo, ele vai especificar, alguns são chamados a quê? A se afadigar na palavra e no ensino. São chamados, então, a se dedicar ao ensino e à pregação de modo mais particular. Estes são aqueles que são separados com este fim muito bem definidos. Que os outros, então, presbíteros, no meio desses presbíteros, não são chamados a fazer ordinariamente. Porque nós sabemos, como Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, ele havia dito que os presbíteros devem ser aptos para ensinar. Contudo, no meio deles, existem aqueles que são separados para isto. Não é? E é aqui onde vai entrar
em geral, a distinção entre o que chamamos de presbítero docente e presbítero regente. O presbítero regente é aquele que está mais ligado às questões de governo da igreja. Governo e supervisão da igreja. E o docente, de docência, é aquele que está ligado realmente ao ensino, à pregação. E estes geralmente são chamados de pastores ou ministros do Evangelho, né? A estes é dado este título também, que está ligado ao seu ofício. Seria uma função ou um aspecto particular do ofício de presbítero, que é confiado a alguns, a quem é dado o dom e ao treinamento também para assumir esta posição. Mas qual a distinção, né? Eu já apresentei brevemente, mas a distinção é que entre os presbíteros, aqueles dotados singularmente por Deus com o chamado para ensinar a palavra e como tais, eles são chamados para ensinar e também são aqueles, como o texto vai dizer, são aqueles que são remunerados pelo seu ministério. Ou seja, ele é alguém que está ligado integralmente à Igreja de Cristo, para o pastoreio e serviço à igreja. São aqueles que receberam o dom e foram chamados a servir a uma igreja local em tempo integral na obra do governo e ensino. Então, está ligado ao pastor, né, como a gente chama, ao ministro do Evangelho, este dever de governar e também de ensinar. Sobre nós pesa esta responsabilidade. Por essa razão, aquele que geralmente entende que se trata de uma função sua, ele vai se esmerar nisso. Ele vai estudar e ele vai se esforçar para fazer isso. Não é que outros não possam ensinar, sobretudo o presbítero, que pode ensinar na igreja, mas ele é aquele que vai assumir essa responsabilidade devidamente. Infelizmente, em muitos contextos, muitos pastores ficam se encostando em outras pessoas e por preguiça, muitas vezes, negligência e tantas coisas, não querem assumir o ensino. E não assumem. Então, tem pastor por aí que eu conheço, que prega 2 vezes no mês, 3 no mês, máximo 2 vezes, 3, e dá um estudo numa reunião de oração, numa semana, 2 no máximo, e acabou, já está fazendo coisa extraordinária já. Quando na verdade não. Está sendo pago para isso, é sua vocação, tem que trabalhar duro e deve, então, em toda ocasião oportuna, se dispor a ensinar, a estudar diligentemente para poder edificar a Igreja de Cristo no ensino. Então, estes são aqueles que acabam se dedicando a isto e são aqueles que, por se afadigarem nisto, receberão um pagamento. E é o próprio Paulo quem vai nos dizer isso, citando um texto de Deuteronômio no Antigo Testamento, aí em 1 Timóteo ainda, capítulo 5, verso 18. Ele vai dizer, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então ele vai considerar, de fato, o ministro como o presbítero docente, como alguém que deve receber e o que ele faz é um trabalho. É interessante, né? Quando eu estava me preparando no seminário, e depois, né? Eu já ouvi isso também. Aí, vai ser o quê? Pastor. Mas tu vai trabalhar com o quê? Rapaz, aquilo me deixava encabulado. Trabalhar com o quê? É como se entendessem que não é um trabalho. Tipo, eu vou assumir a igreja e tem que trabalhar. Ou depois de ordenado, mas você é pastor, mas tu trabalha com o quê? Trabalho com o quê, meu amigo? Eu trabalho na igreja. Tem que entender, né? Porque assim, eu acho que a concepção mais comum, de muitos, infelizmente, é que o pastor não deve receber, deve fazer por, sei lá, bondade e generosidade. Aí ele se afadiga naquilo ali e pronto, e vai viver de quê? Maná?
caiu do céu, maná, na despensa. Não existe isso, né? A realidade é que o trabalhador é digno do seu salário e muitos entendem que não podem, não devem. Tem um tio meu, que nunca teve coragem de falar para mim, ele só falou para minha mãe, para outros, né? Esse negócio não pode, não deve receber, não tem que trabalhar para ter dinheiro. Nunca me falou isso, eu queria que ele me falasse isso, para eu poder responder ele, né? Biblicamente, com toda a mansidão no coração. Mas o ponto é, eles vão e considerar como se não é digno, né, disso. Mas quando vão entender real o trabalho, né, a necessidade do suprimento da casa, um casado, um homem tem que suprir suas necessidades, e se ele, em geral, se dedica a um trabalho outro, que pode trabalhar com outra coisa, edição de algo, numa editora, fazendo algo, né? Tantos são trabalhos que muitos pastores, como se fosse uma extensão do seu ministério para o estabelecimento do reino de Deus no mundo. Mas acabam que muitos, por se envolverem com muitos outros trabalhos, acabam negligenciando os seus deveres ministeriais. Aí acabam não sendo capazes de preparar o sermão devidamente, não sendo capazes de preparar as aulas, não assumem nada disso, aí vai terceirizando o serviço para tudo que é gente no meio, aí não visita ninguém, não acompanha ninguém, não conversa com ninguém, não senta com ninguém, não faz absolutamente nada. Isso é um prejuízo real para a Igreja de Cristo, né? Então, isso é o que ele vai tratar, e estes são aqueles que recebem e são aqueles que são distintos. Ele é um distinto entre os pares, né? São pares, presbíteros são iguais, mas ele é distinto, com certa particularidade, com um fim outro. Mas são presbíteros que possuem a mesma autoridade no meio da Igreja de Cristo. Por exemplo, minha palavra não pode ser mais forte do que a do presbítero Tiago, nem do presbítero Tiago mais do que a minha. Eu não sou superior ao presbítero Tiago no ofício. Somos presbíteros da Igreja de Cristo. E ele pode ser chamado de pastor da Igreja de Cristo, porque o presbítero é aquele que é chamado também para pastorear a Igreja de Cristo, como Paulo vai dizer lá em Atos, né? Atos capítulo 20, verso 28, né? Falando com os presbíteros da Igreja de Éfeso. Então, os presbíteros, em conjunto, eles têm o governo e a supervisão espiritual da Igreja, incluindo o ensino. Somente aqueles presbíteros que são especialmente dotados, chamados e treinados por Deus para pregar, devem servir como presbíteros docentes. E é interessante, os nossos padrões, né? No livro do pastor Paulo Anglada ele vai tratar sobre isso também, mas na Constituição da Igreja Presbiteriana ele vai falar sobre quais são os deveres do presbítero docente, ou que vai ser chamado de ministro do Evangelho. E ele vai deixar muito bem separado, né, para isso. Ele vai falar em dois ofícios no meio da igreja, presbíteros regentes e presbíteros docentes, e ele vai falar sobre quais são as atribuições, qual o dever, qual o trabalho daquele que é o presbítero docente ou ministro do Evangelho. Então, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como às necessidades, aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os presbíteros, que seria o presbítero regente, o poder coletivo de governo, e eles são aqueles que estão envolvidos com os atos pastorais da igreja, não é? Aqueles que vão estar envolvidos com a pregação do evangelho e também a administração dos sacramentos. Ele vai acrescentar a bênção apostólica. E depois ele vai tratar, e sobre isso eu só li agora, mas a gente vai ver os deveres deles bem separados mais à frente. Aqui seria só tratando brevemente acerca da distinção entre presbítero, regente e docente. Então entende-se por esta razão e outras que é preferível considerar o ministro, o chamado pastor, como uma ordem do ofício de presbítero, ao invés de o falar num ofício distinto, né? Como se existissem três. Então, são dois ofícios, presbítero e diácono, mais o ofício de presbítero dividindo-se em presbítero docente e regente, né? São apenas uma função a mais atribuída
ao pastor, ao presbítero docente. Como falei, não é superior um ao outro, somente distinção para o bom andamento do corpo de Cristo. E então é dessa forma que, em geral, as igrejas presbiterianas adotam e nós assumimos isto na nossa igreja. Mas alguém poderia perguntar assim, e quanto aos bispos, né? E quanto aos bispos? Porque a Bíblia vai falar em bispo. Você vai ver presbíteros, você vai ver bispos, você vai ver diáconos, você vai ver isso acontecendo. Então, alguém poderia perguntar, mas veja, você fala em pastor, você fala em presbíteros, diáconos, mas a Bíblia fala em bispo. E aí? Como é que fica essa situação, né? E você já deve ter visto, ouvido alguém ser chamado de bispo. Por aí. Bispo, fulano de tal. E a ideia geralmente é que o bispo seria um ofício distinto e superior ao de presbítero pastor. O bispo, ele é aquele que está acima do pastor. Em Jardim de São Paulo tinha uma igreja, bastante aspas, que eles colocavam, então, tem um bispo patriarca, o bispo filho, aí o pastor, então, aí diácono, pastor, aí o bispo está acima dele, né? E você vai ver isso muito marcante em igrejas luteranas, você vai ver isso sendo revelado em igrejas episcopais, anglicanas, essa ideia de bispo ou do episcopo, aquele que é o que lidera, né? É o que decide, ele é superior aos outros no meio dos ofícios na igreja de Cristo. Então as igrejas episcopais realmente abraçam essa ideia. Só que nós já estudamos e vimos brevemente nos estudos passados, né? Nós vimos anteriormente que o poder da disciplina e governo na igreja é um poder conjunto. Não é ninguém que decide as coisas sozinhos. Um líder na igreja episcopal pode disciplinar simplesmente porque ele é autoridade, ele manda. Ele pode mandar ordenar pessoas porque ele é autoridade, ele manda. Não é assim que nós entendemos à luz da Escritura. É algo que não pode ser feito por um presbítero individualmente. Nós temos que tratar dessas questões juntas, disciplina, ordenação de algo ou de alguém na Igreja de Cristo. E a Escritura não apresenta um ofício de bispo independentemente do ofício de presbítero. Ele não vai separar eles. A gente vai ver isso aqui, que a Bíblia fala dos bispos que são supervisores. Bispos são supervisores. E quando a Bíblia fala sobre o bispo, a Bíblia ela está descrevendo um aspecto da função do presbítero. Quando fala bispo, é um aspecto da função do presbítero na igreja de Cristo. Supervisor ou bispo é um título bíblico para os presbíteros. E indica, então, parte da função dele, que é supervisionar a igreja. Então, o presbítero, ele seria o correspondente no Novo Testamento do ancião no Antigo Testamento. Um homem experimentado, um homem sábio, alguém que vai, junto aos outros, liderar a igreja de Cristo. Seria o correspondente disso, né? Ancião não necessariamente velho, viu? Ancião, quando Paulo vai falar sobre os presbíteros e pastores do Novo Testamento, ele vai dizer que não seja neófito, novo na fé. Mas seria alguém que é experimentado na fé, alguém crente, né? E que tem, experiência, maturidade e tempo no seio da Igreja de Cristo. Timóteo era um jovem pastor. Mas, e bispo seria, então, a ideia não de um ancião para instrução, seria alguém que supervisiona. A ideia de alguém que está tipo ali em cima e ele está olhando a igreja. Supervisionando. Essa é a ideia do bispo, não é? Na igreja. Qual a base bíblica, então, para dizer que bispo e presbítero são termos intercambiáveis, pode ser usado um pelo outro? Que estão falando do mesmo ofício, não de outro ofício. A gente olha para dois textos breves e a gente conclui com estes dois textos sobre este ponto. Né? Dois exemplos. Atos capítulo 20. Discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso. O que acontece lá? Atos capítulo 20.
Atos capítulo 20, verso de número 17. Aqui Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso. E é interessante, né? Verso 17 vai dizer: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Está no plural, você já percebe que é um ajuntamento de homens reunidos. E ele vai chamar estes homens de presbítero. De onde? Éfeso. Beleza? Então ele vai se dirigir a um grupo de homens. Mas dirigindo-se a este mesmo grupo de homens, ele vai dizer algo diferente acerca deles. No mesmo capítulo, verso 28. O que é que ele vai dizer? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispos. Oxente. Bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, ele não está falando sobre dois ofícios distintos. Ele está falando dos presbíteros, que são bispos, acentuando um aspecto, uma função, um título distinto deste mesmo ofício. Então, em certo sentido, o presbítero ou o pastor pode ser chamado de bispo. Mas não me chame de bispo pensando que eu sou superior ao presbítero ou aos outros pastores. Daí, é melhor não usar, né? Isso porque, em geral, gera confusão na cabeça do povo. É tipo apóstolos. Há duas palavras em grego que podem ser traduzidas por apóstolos. Uma mais genérica e outra mais específica. Então, um missionário, por Timóteo, em alguma ocasião, Barnabé é chamado de apóstolo. Oxente, mas Barnabé era apóstolo? Não, Barnabé não era apóstolo. Mas ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Então, o missionário, em certo sentido, o missionário, de ser de onde? Apóstolo Zebedeu, veio lá, apóstolo. Aí você, apóstolo, mas ele não é um apóstolo como Paulo no passado. Ele é alguém que é enviado, ele é um missionário, ele é um servo do Senhor ali. Então, só que ele não vai chamar de apóstolo. Tem uma mulher chamada Valnice Milhomens, era uma mulher da igreja batista, que ela se tornou uma apóstola. Apóstola Valnice Milhomens. Ela ia para outra cultura, de outro país, lá chamavam ela de apóstola, mas não no sentido de que ela seria uma autoridade no seio da igreja de Cristo. Mas depois ela tomou para si mesma, ela virou apóstola. Então, assim, a gente evita, às vezes, só para não gerar confusão, né? Também na cabeça das pessoas. Mas a Bíblia vai dizer, presbítero e bispo são a mesma coisa. A Bíblia descreve o mesmo grupo de homens usando dois títulos, bispo e presbíteros. Não são ofícios diferentes. Um outro texto e último, Tito. Tito, capítulo 1. Encontramos mais uma prova disso. O que é que Tito nos diz? Tito, capítulo 1, verso 5, Paulo fala algo sobre os homens. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Depois ele vai falar uma lista de qualificações para esses homens que assumem o ofício de presbítero. O que é que ele vai dizer? Verso 7, ele vai dizer assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso e torpe ganância. Então ele vai tratar sobre as qualificações desses homens, né? Então notem, tanto Paulo lá em Atos, como Paulo na carta, né, escrita a Tito, ele vai falar que se trata do mesmo ofício, para os mesmos homens, apenas títulos distintos. Então isso lança por terra a ideia que muitos querem sustentar por aí. Alguns por um equívoco na interpretação de fato, quanto a essa ideia de bispo ser superior a outro, e outros simplesmente porque tem no coração a intenção de ser de fato superior ao outro e ter poder. Então, eu sou bispo, cala a boca, quem manda sou eu. Né? Então, isso é estranho ao testemunho bíblico. E é importante, né, nós atentarmos para isso. Se você for falar com a maioria das pessoas por aí, elas não vão entender, mas como é importante uma leitura tão simples da Escritura que nos orienta com respeito a isto.
Não há alguém que lidere sozinho e eu devo considerar a Bíblia, olhando o seu contexto aqui, percebendo que de fato não são coisas diferentes, não. E foi justamente esse tipo de governo que Deus estabeleceu para a sua igreja. Então, termos que descrevem o mesmo ofício. Então, hoje, brevemente, essa era a ideia, que a gente vai tratar mais detalhadamente sobre presbítero regente, docente, funções, qualificações, diáconos, bem detalhado mais para frente, mas a ideia aqui foi, de fato, brevemente pontuar a ideia da distinção e o que nós, em geral, abraçamos, dois ofícios na Igreja de Cristo, presbíteros e diáconos, e os presbíteros divididos em duas ordens, presbítero regente e presbítero docente. Algum irmão tem